tarde, pessoal. Olha só, hoje nós começamos o nosso podcast de uma maneira inusitada. Hoje nós estamos aqui no Quintal Nações, próximo do condomínio Nações Unidas, para trocar aquela ideia, bater aquele papo e falar com vocês de assuntos importantes aqui da região. E o assunto de hoje que a gente escolheu foi a falta de energia aqui na região, que muitas pessoas sofreram e ainda estão sofrendo com isso, né? Com certeza. Para me ajudar, eu estou aqui com a Vani, ela veio para falar sobre isso e algumas coisinhas mais. Vamos aproveitar esse ambiente e descontrair junto com vocês. Tamo junto? Vamos embora? Vamos embora, isso pode, Peixe? Pode, Peixe. Pode comer uma comida deliciosa como essa, num lugar bacana, e falar um pouco de um assunto muito importante, como corte de energia. Quem de você aí, né, com certeza, já passou por dias escuros? Deixa nos comentários aí como foi que você conseguiu passar por essas faltas de energia que nós tivemos aqui na região, né? São Paulo inteiro passou por um problema muito sério, que foi a falta de luz. Depois do Vendaval, depois da greve de ônibus, veio tudo junto. Em menos de 3 dias, foi 3 dias de sufoco, não só para a Zona Sul, mas para São Paulo inteiro, né? São Paulo. Eu, Vani, como advogada, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o meio jurídico em cima disso. Quem tem direito, quem tem, né? Sim, com certeza. A gente nem imagina, né? Talvez você de casa nem tenha noção o quão esse sofrimento pode ter aí de retorno, né, quanto aos seus direitos perante as situações como essa. Uma das coisas que você não sabia até aqui, não é, Peixe? A partir de agora você é sabido que quando você passar por uma escuridão, você vai ter direito de ressarcimento se tiver sofrido qualquer oneração por parte da empresa fornecedora de energia. No nosso caso aqui em São Paulo, né, Mônica? Que a gente até um momento, pelo menos, a gente está aí com a Enel, né? Sofremos aí os cortes de energia. E quando isso acontece, minha gente, será que a gente faz o quê? Só senta e chora? O que tu acha? Olha, eu acho que no mínimo, deve ressarcir o valor daquele período que você ficou sem energia. Eu acho que isso é lei, né? Com certeza. E o Boni tem toda a razão. Mínimo não, porque a gente merece o máximo e o melhor, né? Nós pagamos pelas contas de energia, nós pagamos barato. E aí o que acontece, minha gente? Quando a gente sofre essa escuridão, aquela calmaria em casa, falta do barulho da geladeira, né? O som que já não se liga mais, o pancadão que ninguém... A cerveja que esquenta. A cerveja que esquenta, olha aí. Minhas comidas e o meu sorvete, então, que derrete, vira sopa. Fala a verdade. Aí é hora de pensar no quê? Ressarcimento. E ressarcimento. Então vamos falar de ressarcimento. Quando acontece isso, que a gente tem os cortes de energia, a gente não, na maioria das vezes a gente não observa o passo batido. Nas nossas contas de energia aparece às vezes lá alguns centavinhos, aquele dinheirinho que aparece, que apareceu isso aqui a mais. Não, minha filha, não é a mais. Quando você tem uma suspensão de energia, e aí acaba sendo, né, muitas vezes de forma automática, houve um rompimento de energia, então a empresa fornecedora de energia, ela, vamos dizer assim, ela tem uma cota ou um período em que ela pode ficar, seja por uma razão específica de queda inusitada, que é essa inesperada, né? Ou seja, por queda programada, que ela possa ficar suspensa. E aí, ultrapassando essa previsão ou essa cota de suspensão, entra esse ressarcimento automático, né? Ou não, pode não acontecer. Por isso você que agora já sabe que tem que olhar sua conta de energia e também tem que visitar o histórico da empresa fornecedora de energia, no nosso caso que até esse momento é a Enel, para ver lá quais foram os dias, as datas, né, o período que ficou sem energia e verificar na sua conta se esse desconto aconteceu. Esse desconto costuma ser generoso ou é só Às vezes, assim,
2 centavos, 2 reais. Isso depende, né? Do período. Exatamente. Tem uma porcentagem, tudo isso é previsível e assim, não podemos dar, é porcentagem tal para ele. É algo que exige um maior aprofundamento, que a gente pode, em uma ocasião mais específica, estar explicando acerca de cada cota, de porcentagens e tudo mais, mas é cabível, por menos que seja um direito, né? E se é seu direito, pode ficar seu direito? Não, isso não pode, né, Pedro? Lembrando que é o seguinte, gente, teve pessoas que ficaram até 5 dias sem eletricidade. Quer dizer, tudo pequena geladeira foi lixo. Estragou. E como que a gente faz? Explica pra gente. Aí, né? Perguntam, doutora, como que a gente faz? Aí a doutora entra explicando. Gente, quando acontece os cortes de energia, a gente não só a comida, mas pode acontecer no corte de energia, bem como no retorno da energia, ou em momentos que exatamente, às vezes a energia fica em queda de oscilação, cai e volta, sempre vai receber, corre, vai e volta, e nada da energia se firmar ali. O que a gente pode fazer? Queimou meu iPhone, queimou minha televisão, né? Olha que perigo. Explode. Exatamente, peste. Pode, porque não é algo que está dentro do nosso controle, não pode? Mas, o que a gente faz? Diferente da conta de energia, que a suspensão ou a queda, né, inusitada, ela pode vir de forma automática, nesse caso, peste, você tem que se manifestar. No meu caso, queimou meu iPhone, queimou minha TV, aí eu entro. Você tem até 3 meses, a partir do momento que aconteceu, para entrar em contato com a empresa fornecedora de energia e comunicar, né, o acontecido, o fato ocorrido. Agora, um detalhe importante, isso sobre os aparelhos, queimou minha chapinha, né, queimou meu secador de cabelo, enfim, tem um detalhe muito importante nisso, viu, Mônica? Eu tenho até 3 meses. Não é um ressarcimento automático, diferente da conta de energia que pode vir automático. Pode não acontecer e você tem que reivindicar. Mas o normal é que automaticamente, pela suspensão da energia, regresse em sua conta de centavos. Você não percebe porque ele volta. Exatamente. No caso dos aparelhos ou de qualquer uma outra alteração, né, que é um outro prejuízo, você precisa comunicar a empresa, gente. Não comunicou, não tem como a empresa descobrir. Você tem até 3 meses. Você precisa esperar os 3 meses? Você acha que é necessário isso, Peixe? Esperar sem televisão? Sem televisão? Sem o iPhone? E a geladeira, então? Sem o iPhone? Então, Peixe, não pode. O melhor é que você recorra quanto antes, até porque quando a gente fala de prazos, tem uma questão que é muito específica. O que acontece? Quando a gente está falando de prazo, é assim, se é a geladeira ou o freezer, o ideal é que eu recorra quanto antes. Por quê? Porque a empresa ela tem até 1 dia, quando é geladeira, freezer, coisa essencial, para vir fazer uma avaliação na sua residência daquele equipamento. Quando são outras coisas, chapinha de cabelo, está 3 meses, está 1 semana, com chapinha, claro, aí ela tem até 10 dias para vir fazer a avaliação, né, do prejuízo. E detalhe, depois que ela faz a avaliação, foi a geladeira. Eu recorri, estava dentro do prazo dos 3 meses, veio em 1 dia, depois disso ela tem o quê? Até 15 dias para te dar um retorno. E depois a empresa tem até 20 dias para repor o seu dinheiro, ou ainda para fazer o quê? Para consertar o bem. Porque se de repente for consertar, ela tem a opção de consertar ou dar um novo. Exato. Depende da situação de como. Aí daria 20 dias, 15, 35 dias. 35 dias para. Sem geladeira na sua casa. Sem geladeira. Com mais 1 dia que você gastou para poder recorrer. Mais um dia, né? Exato. Mas se você quis esperar os 3 meses, você pode? Pode. Ué, você pode, mas não deve. Pode, não deve, mas você pode. A gente fala isso, pessoal, porque nesse cenário que nós estamos hoje, Sim. tem muitas pessoas que estão passando por isso agora. Queimou a TV,